Caros ouvintes, sejam bem-vindas e bem-vindos ao EDNcast, o seu programa de notícias sobre Edênica com episódios quase diários. O destaque do programa de hoje é: EDNcast completa 1 ano e com isso chega ao seu fim. Você acompanha essa notícia agora no EDNcast. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que hoje quem tá aqui é o Jique, não é a personagem do narrador, do locutor, do EDNcast. Então a locução vai ser diferente, essa parte do programa também não vai ter edição, porque hoje é realmente o último EDNcast. E eu quero aproveitar esse espaço para explicar um pouco sobre o EDNcast e o porquê ele está acabando. E a falta de edição é porque eu quero deixar o monólogo, né, não é uma conversa, porque só eu estou falando, o monólogo mais sincero. Eu acho que a edição tiraria um pouco da sinceridade dessa parte. Pois bem, o EDNcast surge da ideia que está lá no EDNcast 0, que é a do vereador vampiro, que quer trabalhar, mas não pode porque as sessões da Câmara são todas durante o dia. E essa ideia me fez querer fazer um rádio-jornal, né, um podcast em formato de rádio-jornal, com comentários sociais. Essa ideia eu tive faz uns 2 anos, um pouco mais, e que eu comecei a botar ela no papel, que eu comecei a criar Edênica mesmo. Foi ali por janeiro de 2018, talvez dezembro de 2017, que foi quando eu comecei a escrever a história e escrever o regimento. Regimento é uma coisa que eu faço, que eu me inspirei em outros autores lendo, que é para ter uma ideia, um pouco de noção do que eu posso e o que eu não posso fazer, né? No caso de Edênica, o regimento é toda a história, desde a fundação até chegar ali nos anos 2010, mais ou menos, um pouco depois, para eu saber todo como a cidade evoluiu, o que tinha de coisas, qual o tamanho da população, os principais prédios, os principais moradores, as principais famílias, enfim, só uma noção básica, só para eu ter para eu não pirar muito, por assim dizer. Pirar não é uma palavra boa. É só para eu ter uma noção mesmo, sabe? Só para... Enfim, acho que eu não me fiz explicar, mas não sei se eu vou conseguir me explicar melhor. E também eu precisava de uma atração diária para o site, para chamar a atenção para o site, né, para vender os livros. O EDNcast ele era uma forma, um chamariz para os livros. Eu não vou mentir, ele acabou crescendo muito mais do que isso, mas inicialmente ele era só um chamariz. Pois bem, começou como isso, mas ele cresceu bastante, eu acho que eu tenho que falar isso. Ele cresceu muito pra mim, muito mesmo. Eu quero deixar isso bem claro já neste momento. EDNcast e Edênica cresceu muito pra mim. E eu comecei a produzir, aprendi a editar e aprendi a escrever roteiro e fui aprendendo mesmo, sabe? O que eu poderia fazer, o que eu não poderia, maneiras de fazer os comentários sociais que eu gostaria. E o número de downloads depois que eu publiquei o primeiro episódio, ele começou a crescer e crescer e crescer. E em determinado momento eu tive 20 downloads de média diariamente. E o que pra mim foi bem legal, porque mostrou que tinham 20 pessoas interessadas no que eu fazia. E eu achei que essa curva ia continuar crescendo. No entanto, o oposto aconteceu. Os downloads começaram a cair. E eles começaram a cair e hoje em dia eu tenho em média 5 downloads. O que é bem ruim. Na verdade é péssimo. Especialmente porque, junto com os downloads caindo, o EDNcast começou a ficar muito trabalhoso. Todo projeto, quando você começa, pelo menos comigo é assim, não sei com vocês, mas quando você começa, você está com muitas ideias, você tem muita empolgação, e depois de um tempo as ideias vão rareando.
E pra mim eu já tô não vou dizer no ocaso, mas as ideias já não estão mais vindo tão facilmente assim. É, talvez os dois fatos estejam atrelados, talvez se eu estivesse vendo mais resultado, eu estivesse mais empolgado, eu tivesse mais ideias. Porém, infelizmente, tem acontecido o contrário. Eu tenho menos downloads, eu estou ficando menos empolgado e eu tenho tido menos ideias. Então, dois episódios que me levavam 6 horas para produzir, hoje em dia me levam de 8 a 10, o que é muita coisa. É um trabalho comum, na verdade, né? Não é muita coisa nesse sentido, mas eu tive que abrir mão de outros projetos, o que eu não queria ter que fazer. Então, ano passado eu não consegui escrever nenhum livro, por causa da quantidade de trabalho do Edenicast, do tempo que eu desprendia para o podcast. Eu tive que largar também os contos que também tem no site por causa do podcast. Aos poucos eu fui largando outras maneiras de expressar minha criatividade para ficar só no mundo de Edênica por causa do podcast. Não é nem no mundo de Edênica, porque eu comecei a escrever um livro no mundo de Edênica e eu tive que largar porque eu só posso fazer o podcast. Hoje em dia a minha vida é para fazer o podcast. E junto aos downloads caindo, saiu a pesquisa da ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasts. E nela mostrou que podcasts diários são os menos ouvidos e as pessoas não gostam de formato storytelling e formato rádio-jornal. Ou seja, eu estou investindo em 3 áreas que as pessoas não querem. Eu poderia insistir e talvez ser uma daqueles exemplos de ninguém queria, ninguém sabia que queria. Poderia, talvez desse certo, mas novamente, não vale a pena porque eu quero trabalhar outros projetos. Então, infelizmente, o Edenicast vai acabar porque ele me toma muito tempo. Se eu pudesse só escrever o Edenicast, sem precisar fazer a locução e editar e fazer a postagem no site, seria muito bom. Mas infelizmente não é o caso. Eu tenho que fazer tudo sozinho e eu não tenho tempo para fazer as outras coisas. Eu quero deixar bem claro, então, o Edenicast vai acabar por causa disso. Porque eu não tenho downloads, eu não tenho incentivo e eu não tenho tempo. Mas eu quero deixar bem claro que Edênica não vai morrer. Em 2018 eu comecei a escrever um livro que vai se passar no passado de Edênica, que vai explicar a fundação da cidade. Eu já escrevi 10 capítulos, que é a primeira parte. Infelizmente eu tive que largar porque o Edenicast, né? Eu estou me repetindo muito, mas... Então eu já deixar claro que eu não quero deixar o mundo de Edênica morrer. Então eu vou retomar esse livro, eu quero escrever ele, eu quero fazer ampliar a história do passado de Edênica, porque eu acho que é algo interessante, como a cidade foi fundada, como José Maria de Alcântara fez toda a fundação da cidade, e essa é a história básica do livro. Eu também tenho uma outra ideia, que ela foi meio que abordada no Edenicast, mas eu quero aprofundar porque eu acho que ela é muito interessante. Ela não foi aprofundada no podcast porque não teria como, o formato não permitiria. Infelizmente, um telejornal ele não é um documentário, não. Um rádio-jornal não é um rádio-documentário. Então não dá para ir muito a fundo, você tem que só passar a notícia, e eu acho que tem uma notícia ali que ela merece ser explorada mais a fundo. E provavelmente vai ser o livro, que assim que eu acabar o livro sobre a história de Edênica, vai ser o meu próximo livro. Então o mundo de Edênica não vai morrer, eu não quero deixar ele morrer, porque eu gosto muito desse mundo que eu criei. O que vai morrer, infelizmente, é só o Edenicast.
Bom, eu acho que era isso, eu deixei tudo bem claro, eu acho que eu deixei tudo bem claro, porque eu tenho o péssimo hábito de me explicar sem falar nada, deixando tudo mais confuso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no meu Twitter pessoal, no Twitter do blog do Gic, no Instagram pessoal, no Instagram do blog do Gic. Se você entrar em contato no Facebook, eu vou responder, talvez demore um mês, talvez demore 2 meses, porque eu não abro o Facebook, mas um dia vai ser respondido. Então, caso você tenha mais urgência, use o Twitter, o Instagram, pode mandar um e-mail também. Pra mim não é fácil acabar com o EDNcast, porque eu passei um ano nele, sabe? É muita coisa. É um projeto que eu gostava. Se eu tivesse a opção, se eu tivesse maneiras, eu deixaria o EDNcast vivo. Porém, no momento, eu não tenho como fazer isso. Então, eu vou ter que acabar com ele, infelizmente. Edênica vai continuar, porque é uma maneira de manter o EDNcast vivo, e eu sinto que eu preciso deixar esse mundo vivo. Eu preciso deixar a Edênica continuar a existir. Eu sinto que eu não tenho o direito de simplesmente acabar com ela. Bom, eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Bom, daqui a pouco volta o narrador, o locutor, para fazer as despedidas finais e... Bom, é isso. EDNcast acaba, Edênica não, vida que segue. Vou trabalhar no livro, trabalhar nas ideias, vou continuar escrevendo, porque é o que eu sei fazer, mas mais do que isso é o que eu amo. Bom, é isso. Assim encerra-se o EDNcast. Quero agradecer a todas e todos os ouvintes que apoiaram a ideia ao longo deste ano, que acompanharam os programas e mantiveram o interesse por Edênica. Tchau! O EDNcast foi idealizado e realizado por Gic e foi uma produção do blogdogic.com.br.